Oi, o povo do meu coração! Hoje eu quero compartilhar com vocês 20 coisas que eu aprendi aqui no Brasil e que me mudei completamente e de uma maneira muito profunda. Eu vou falar bem rapidinho disso porque eu acho que depois eu vou desenvolver mais com outras vídeos com só um assunto, tá? Primeira coisa, eu aprendi a aceitar a suor das pessoas. Meu povo não aceita tocar uma pessoa que tá tipo molhada, mas aqui no Brasil tá todo mundo molhado por coisa que tem uma calor grande. E quando eu cheguei foi muito difícil para mim, porque para nós essa questão de suar, ela está muito associada com essa questão de ficar sujo. Mas aqui a grande diferença que eu aprendi entre meu povo e o povo brasileiro é que o povo brasileiro, ele é tão limpo, ele está tomando tão banho na vida que a suor daqui, ela não é suja. Então agora eu adoro tocar as pessoas que têm suor, mesmo se eu tenho, fazer beijo, carinho, dançar um forró com uma pessoa suada, eu não sei se essa palavra existe, para mim não tem nenhum problema. Outra coisa, eu aprendi aqui como valorizar minha imagem sem ficar uma pessoa tipo egocêntrica, porque meu povo ele tem muito pudor se colocar na frente. Tipo, vocês brasileiros vão sempre fazer um selfie de vocês no celular, vocês vão colocar uma foto de vocês. Para nós franceses é muito estranho, a gente nunca vai fazer isso. E fazer um selfie para nós é um pouco difícil, a gente não vai muito fazer na rua, porque se eu faço isso, as pessoas vão pensar que eu me acho muito, então nunca vou fazer, eu tenho uma vergonha. Aqui eu aprendi a me apaixonar pela música. Já estava apaixonada pela música na França, porque a música francesa ela tem uma riqueza, mas aqui no Brasil eu descobri uma outra riqueza, muito mais forte, uma coisa que tem uma ancestralidade. Aqui eu descobri o que a música pode trazer, que não é só uma música e não é só uma letra, que tem muitas coisas maior que a música, por questão dessa ancestralidade. Aqui eu aprendi a proximidade com as outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Eu estou morando numa vila e tem sempre barulho das outras pessoas, gente botando a música, gente fazendo uma festa, gente gritando, Ana. Por o povo francês, isso incomoda muito. Se teus vizinhos estão fazendo uma festa de noite, você chama a polícia porque ela acabar. Porque os franceses, eles são muito no lugar deles, eles não aceitam ouvir as outras pessoas e as coisas não se misturam muito. É como se para nós tiver um espaço da segurança, tipo, é meu espaço, você não entrar no meu espaço com teu barulho, com sua vida, Ana. Eu tô generalizando, tá? Mas aqui você tem que aceitar o barulho das outras pessoas, a festa das outras pessoas, a felicidade, se a pessoa quer fazer uma festa, comemorar um aniversário, blá blá, porque a outra pessoa ela vai aceitar para você também. Para mim foi um pouco um choque cultural, foi muito difícil entender, e quando eu entendi de verdade, eu gostei muito. Para mim seria muito difícil voltar no meu país e voltar com essa coisa de não aceitar o barulho, as coisas das outras pessoas. Mas, às vezes, eu não vou mentir, eu sou chata. E quando tem isso, o barulho das outras pessoas, meu lado francês, ele tá saindo, eu tô puta, tipo... Aaah! Mas, eu aceito. Falando disso, eu descobri o jeito de comemorar. É pra você, essa data querida. É big, é big, é big, é big. É hora. Vocês brasileiros estão comemorando todo. E quando eu falo todo, é um todo muito grande, que isso não existe na minha cultura. Uma coisa que eu aprendi aqui foi me vestir colorida. Na França, eu estava vestida só com coisas preta, azul, marrom, e a cor que eu não sei como ela se chama, que é a mistura de branco e preto, tá? Aqui no Brasil, eu descobri que é maravilhoso botar as cores. Você está misturando tudo. Quando eu me vesti na França, eu tenho uma base preta com uma coisa colorida. Isso vai ser meu máximo. Eu nunca vou fazer mais porque as pessoas vão achar que eu sou uma palhaça. De verdade, se eu vou na rua assim, as pessoas vão me olhar. Aqui, pode misturar tudo e tá tudo bem. Obrigada, Brasil. Aqui eu descobri a cultura popular, me apaixonei. Na França a gente não tem muito essa cultura popular porque é
Porque essa cultura ela é mais tipo de um lugar da França. Elas têm uma cultura bem popular, bem ancestral, mas ela não vai sair do lugar delas. Se você é de uma cidade, você nunca vai dançar a dança de uma cultura popular de uma outra cidade. Não tem muito. Mas aqui tá tudo mixando. Os brasileiros dão o acesso para a cultura deles e para essa cultura que tem uma grande ancestralidade. Eu sou uma francesa que está dançando o carimbo, a dança do coco, que está dançando o jongo, a samba, o funk. Como pessoa da fora, eu tenho um acesso com tudo e isso para mim é de uma riqueza que não tem palavra. Aqui eu descobri uma outra forma de amizade também, porque na França você tem poucos amigos e várias pessoas que não são teus amigos, que são pessoas, não sei como dizer, não tem palavras aqui, porque para vocês todo mundo é um amigo. Eu tô chamando uma pessoa que eu encontrei uma minuta antes de amiga. Isso para mim é maravilhoso, porque parece que vocês brasileiros têm tipo um círculo de amigos muito grande e tem uma pluralidade das amizades que para mim é muito rico. Quando eu cheguei, eu pensei que isso tava uma forma de superficialidade dentro das relações, mas eu descobri depois, foi um pouco difícil, que não é assim, que vocês são muito ligados, tem uma coisa muito forte entre vocês, mas vocês não precisam ter uma melhor amiga e 5 amigos de verdade para ficar feliz. Você tem 1000 amigos e tá tudo bem. Eu adoro. Aqui eu descobri que eu poderia ser eu de verdade, quem eu sou. Tipo, uma pessoa muito expressiva, que gosta muito de tocar as pessoas, que gosta de gritar, que gosta de fazer barulho, que gosta... Isso você não pode na França, porque os franceses não falam muito alto, os franceses não fazem muito carinho, muito beijo, os franceses não se tocam. E para mim na França estava um pouco difícil, mas eu não tive como comparar, porque eu fui nesse mundo a vida toda. As pessoas me achavam muito estranha. Aqui, tipo, eu sou muito normal. E aí eu consegui ser mais. Porque esse mais, ele é normal. Uma pequena coisa bem importante que eu vou aprender aqui é olhar o céu e saber qual vai ser o tempo da manhã. Os franceses, eles estão olhando sempre a meteo, não sei como dizer a meteo em português, eu não sei como dizer, mas ele está sempre olhando para saber se amanhã vai chover, não vai chover, nada. Todos os dias eu estou olhando pela semana por o dia que vem depois. Os brasileiros, quando eu cheguei aqui, eles estavam muito rindo de mim, dizendo, por que você está olhando para amanhã? Olha para agora se vai chover. E isso que eu aprendi aqui é olhar o céu, de verdade, e saber se vai chover, se não vai, se vai ter uma tempesta, se não vai, porque agora tem esse vento, porque agora tá muito quente. Eu acho que vocês são muito conectados com a natureza e eu acho que na minha realidade não tem, porque a gente perde isso muito. Aqui eu virei uma menina do carnaval, eu sou muito do carnaval, eu sou de todos os blocos do ano. Antes de chegar no Brasil, eu nunca imaginei uma vez na minha vida que eu seria a menina quase pelada, purpurinada, na cima de pernas. Caminhando na rua com milhares de pessoas. Nunca imaginei isso na minha vida. Aqui eu aprendi como valorizar e cumprimentar as pessoas.
Na França nunca vai acontecer que você tá na rua e que tem uma outra mulher que vem te dizer que você tá bonita, que essa roupa é maravilhosa. Não tem gente que vai te cumprimentar muito. E mesmo se você recebe os cumprimentos, tem muita gente na França que tem essa pudor de não aceitar, de dizer ah não, obrigada, mas eu não sou uma pessoa que vai dizer você tá bonita. Ah, obrigada, é porque eu botei muito maquiagem. Você não vai aceitar, você não vai receber. E essa generosidade de dar e de aceitar que eu descobri aqui no Brasil, essa gentileza, ela é maravilhosa. Aqui eu descobri o que significa ser privilegiada, porque aqui no Brasil eu sou uma pessoa muito privilegiada do fato que eu sou branca e que eu pareço rica porque eu venho da fora, tenho dinheiro da França, porque eu estou morando numa casa grande na Santa Teresa. Eu tenho muito privilégio que eu não tenho na França, porque na França eu sou de uma classe meia, que sempre foi um pouco embaixo. Eu cresci numa comunidade, eu sou árabe e ser árabe na França é como se você não fosse branco, então tem uma diferença do tratamento. E aí quando eu cheguei aqui eu descobri, porque eu fiquei no outro lado e para mim foi um choque, porque eu nunca fui essa pessoa privilegiada. Eu fui por muitas coisas, porque eu sou clara com o olho azul, porque eu sou heterossexual. Eu tive outros privilégios, mas aqui eu descobri e isso me fez ter essa consciência de o que significa ser privilegiada e o que fazer com esse privilégio e qual é minha responsabilidade. Vou falar disso num outro vídeo, tá? Aqui eu virei feminista. Antes de chegar no Brasil, nunca na minha vida eu falei que eu estava feminista, porque o feminismo na França, ele é muito diferente. A gente vai falar disso uma outra vez. E quando você fala do feminismo, parece que é um palavrão. Feminista? Ah, não, desculpa. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei muitas mulheres que não entendem por que eu estava perguntando se ela estava feminista, porque para elas estava só óbvio que se você é uma mulher, você é feminista, que ela estava tipo perplexa. E isso me fez descobrir que tem lugares onde você está orgulha de ser feminista, que é muito importante de ser feminista. E aqui no Brasil, essa questão ela tem uma dimensão bem diferente de nós, do fato que os direitos na França e no Brasil são diferentes e ao mesmo tempo tem coisas aqui que não tem na França. E aí, agora, graças às mulheres brasileiras, eu estou muito orgulhosa de dizer que eu sou feminista. Aqui no Brasil, eu me abri por muitas outras coisas que não estavam no meu mundo. Tipo, no meu mundo não tive muitas pessoas trans, homossexuais, muitas questão do gênero. Eu nunca vi antes de chegar aqui um homem com isso e uma saia que estava heterossexual, porque eu tive sem saber muito preconceito. Eu quase nunca vi duas mulheres se beijando. Eu nunca tive um contato direto com uma pessoa trans, eu nunca ouvi falar essa questão de relacionamento aberto. Tudo isso que eu descobri porque eu faço parte desse mundo. Isso para me dá uma riqueza muito forte. Eu não poderia voltar no mundo que estava meu mundo antes. Aqui no Brasil, eu descobri minha sexualidade. Eu tive 33 anos quando eu cheguei. Porque vocês têm uma relação com a sexualidade que está muito mais aberta, muito mais simples. Mesmo se tem problema da hipersexualização aqui nesse país, é bem diferente e não tem tão tabu que no meu país. Aqui também eu descobri uma liberdade sobre meu corpo que eu nunca tive no meu país. Porque vocês têm essa questão de se assumir muito mais, de se julgar muito menos e dar uma liberdade incrível. Para acabar com isso, eu descobri também o que significa ser politizado, porque na França falar de política é uma coisa um pouco elitista, você não pode falar, se você não sabe, você não pode falar. Aqui no Brasil tudo é político, você não pode andar nesse país sem viver a política, sem falar da política. A política ela está em todos os lugares. E a primeira vez que eu chorei por uma questão política foi aqui no Brasil. E seria muito difícil para mim voltar fora dessa consciência que você me deu. Então, foi as 20 coisas que me mudou aqui no Brasil. Eu vou fazer outros vídeos para aprofundar, não sei se existe essa palavra, um pouco, porque são assuntos que eu acho muito importante e porque eu agradeço muito ao povo brasileiro de me dar a possibilidade de descobrir tudo isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos que não sabem como é a vida de uma francesa chegando aqui. Te inscreve no canal se você quer saber mais sobre todo esse assunto e eu te mando um beijo muito grande. Tchau!